Olá, bem-vindos. Eu sou Marco Moura. Tenho uma pergunta filosófica, mas uma pergunta prática também. Você acha que nós vivemos na mesma realidade? Que a minha realidade, a sua realidade e a dos outros seres é a mesma? Essa é uma pergunta que remonta a um ensinamento budista que são os 5 agregados. Será que a nossa realidade ela é objetiva ou ela é subjetiva? Depende do ponto de vista ou ela é a mesma independente de como nós a encaramos? Então, segundo algumas linhas do budismo, a nossa realidade depende da nossa mente. É a nossa mente que interpreta a realidade, que dá a ela essa concepção como nós conhecemos. Então, independente dessa mente que conhece e que decifra os códigos que vêm através dos nossos órgãos dos sentidos e que formam uma imagem mental dessa realidade, ela pode ser algo totalmente diferente. Ou seja, realidade e mente são uma coisa só. Existe um ensinamento budista que são os 5 agregados, que se refere a toda a nossa formulação de realidade, incluindo a nossa percepção de nós mesmos. Então, esses 5 agregados são forma, sensação, percepção, volição e consciência. Um depende de cada um do outro. Eu vou explicar inicialmente rupa, que é forma, significa a realidade da forma, a realidade física. Então, a nossa realidade física, ela é algo percebido pelos nossos órgãos dos sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato. E essas informações são captadas, enviadas para o nosso cérebro, que codifica isso e forma uma imagem da realidade. A realidade formada, ela existe simplesmente na nossa mente. A gente acha que está tocando nas coisas como elas realmente são, mas é nosso cérebro que está o tempo todo dando essa ideia do que seria a forma, aquilo que é palpável. Só existe como uma concepção mental. Então, essa é a forma. Depois, a sensação, Vedana, é você ter uma inclinação afetiva para gostar ou desgostar disso, ou ter uma posição neutra. A gente acha que as coisas sejam realmente intrinsecamente boas ou ruins, agradáveis ou desagradáveis, mas isso depende muito da nossa percepção do momento. Tem momentos que você pode achar algo agradável, outros momentos como algo desagradável. Para cada pessoa, cada um vai ter a sua própria sensação em relação a isso. Então, a gente percebe que a nossa sensação de agradável ou desagradável, é muito subjetiva, depende de um parâmetro muito momentâneo, então a gente não pode tomar isso como uma verdade. Forma, sensação, percepção. É como você compreende essa realidade. A partir da informação dos órgãos dos sentidos e da sua inclinação para gostar ou desgostar, vem então o significado que você dá para cada coisa que você está percebendo. Então, o nome que você dá para isso, a delimitação e você separa isso daquilo, contrasta o objeto, ou a pessoa, ou qualquer experiência, você dá uma identidade para aquilo, classifica, dá qualidades mentais para aquilo, e tudo isso é uma percepção na sua mente. Depois vem o quarto, que é a volição. Significa o nosso impulso, o nosso envolvimento em relação a isso. O que você vai fazer em relação? Se você gosta disso, você começa a liberar neurotransmissores que vão te impulsionar para a ação. Então você vai tender a perseguir isso, ou ao contrário, vai ter uma força interna, um impulso para se afastar disso. Então vão vir as emoções e tudo isso, as emoções nos impulsionam para a ação. E essa ação intencional é o quarto agregado. E depois dessa experiência toda vem o quinto, que é a consciência. A consciência nada mais é do que o registro da experiência. A gente não registra as experiências de uma forma pura. Você percebe que ela está totalmente contaminada pela nossa opinião, pela forma como a gente interpretou aquilo naquele momento e como a gente foi registrando cada passo disso
desde as nossas inclinações de gostar ou não gostar, da nossa percepção e o significado que a gente atribui a isso de acordo com a nossa experiência momentânea, os nossos impulsos, então a experiência que comprova que todo esse processo que nós mesmos criamos é tido como verdade ou inverdade. Então, todos os nossos registros mentais, tudo aquilo que a gente tem de concepção da nossa realidade, nada mais é do que algo que começou como um impulso elétrico registrado pelos nossos órgãos dos sentidos e que a partir de então a nossa mente foi configurando e dessa forma a gente tem uma realidade totalmente produzida pela nossa mente. Então, é simplesmente algo para se pensar.